Meus irmãos, paz do Senhor a todos. Mais uma vez rendemos graças ao nosso bom Deus por esta rica oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez poder compartilhar com os irmãos a leitura bíblica diária da lição da Escola Dominical. Meus amados irmãos, nesta feita estamos estudando a lição de número 5, 2 de agosto de 2020. Zorobabel recomeça a construção do templo. E nesta oportunidade, queremos compartilhar com os irmãos o texto de Ageu, capítulo de número 2, versículos números 7 a 9. É a leitura bíblica diária do sábado, que tem como título O Poder de Deus sobre os Recursos. Meus amados irmãos, assim diz o texto bíblico: E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, meus irmãos, por esse texto que o Senhor, Ele nos concede nesta manhã gloriosa. Queridos irmãos, sabemos que a construção do templo, ela enfrentou resistência, oposição. E como já é de conhecimento dos irmãos, 520 a.C., a construção ela foi retomada, pois havia parado em 530 a.C., de forma total. Forma parcial, 534. E chegou um período de aproximadamente 15 anos que a construção do templo ela estava abandonada. E o Senhor Deus, Ele precisou intervir naquela situação. E Ele levanta os profetas Ageu e Zacarias. Nós podemos observar que parecia que o templo jamais iria ser reconstruído novamente. O povo estava sem fé, sem coragem e sem esperança. Ficava evidente que somente Deus poderia ajudá-los. Então o Senhor usou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar e exortar o seu povo a concluírem a sua casa, e depois de aproximadamente 15 a 18 anos, a reconstrução ela foi concluída. Então, quando nós estamos observando esta leitura bíblica diária, nós vemos o mover de Deus para que a obra fosse retomada. Na lição passada nós vimos Deus, Ele utilizando a vida do profeta Zacarias para falar com a liderança. Zorobabel, o líder político, e Josué, o líder religioso. Deus, Ele toma a vida do profeta Ageu para trazer a mensagem para o povo. Capítulo de número 1, versículo de número 3. Diz assim: Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração
aos vossos caminhos. O profeta, ele traz uma mensagem divina para explicar que a decadência espiritual do povo, ela era resultada também na sua decadência financeira. Observe capítulo de número 1, versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Observe que agora Deus, ele chama a atenção do povo com relação às suas finanças. E o interessante é que Deus, para trazer uma esperança para o povo de Israel, Deus, ele traz também uma esperança para a sua liderança. Capítulo de número 2, versículo de número 4 diz assim: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O interessante é que Deus, ele lidera o líder político, Deus lidera o líder religioso e Deus agora lidera o povo para que o povo pudesse estar fazendo a obra do Senhor. E eu acho interessante também é que Deus, ele olha para o profeta Ageu. O profeta Ageu, ele olha para Deus, porque Deus, ele agora está revelando coisas grandiosas para o povo por meio do profeta. Capítulo de número 2, versículo 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. O interessante é que ele diz: farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Observe que o profeta Ageu, ele estava proclamando com relação à construção daquele templo, no período contextual onde Zorobabel, líder político, Josué, líder religioso, e o povo que outrora estavam prostrados, estavam agora ganhando forças divinas para poder colocar a mão na obra e reconstruir o templo do Senhor. Porém, Deus, ele sabia que o povo não tinha recursos, o povo não tinha, na nossa linguagem de hoje, o povo não tinha dinheiro, o povo não tinha condições para deixar o templo com a mesma majestade que Salomão deixou. Mas o interessante é que Deus, ele faz questão de dizer: eu vou fazer tremer todas as nações, e então virá o desejado das nações. Ele diz assim: olha, eu estou mandando o Messias, o Salvador, e ele continua afirmando com relação aos recursos. Ele diz: minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Deus, irmãos, ele é o Criador de tudo. Hebreus 11:3 diz que ele mantém tudo pela força da sua palavra. Só com o poder da palavra, Deus, ele mantém o universo.
Deus, ele mantém as galáxias. Deus, ele mantém o sistema solar. Deus, ele mantém a Terra girando em rotação e translação. Deus, ele é grande. Deus, ele é poderoso. E se ele tem poder para manter todas essas coisas apenas pelo poder da sua palavra, Deus, ele é realmente o dono do ouro. Deus, ele é o dono da prata. É ele que supre todas as necessidades do seu povo. E é interessante afirmar que Deus, ele mostra ao profeta Ageu algo além do seu tempo. Deus, ele mostra ao profeta uma visão messiânica, onde a glória desta segunda casa seria maior do que a da primeira. Quando olhamos isso numa visão teológica, observamos que após a construção do templo por Zorobabel, nós vemos que Herodes o Grande, ele também leva 46 anos para reconstruir o templo. E a palavra de Deus diz, em Mateus, capítulo de número 24, que Jesus, ele diz, está vendo tudo isto aqui? Não sobrará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então observe, a glória não estaria sobre o templo de Zorobabel, muito menos sobre o templo de Herodes o Grande. A Bíblia, ela nos afirma que Deus haveria de mandar uma nova cidade. João, no Apocalipse, ele viu uma cidade quadrada descendo do céu do Senhor. E esta cidade é a Nova Jerusalém, com o templo do Senhor, onde Deus, ele estabelecerá o reino milenar de Cristo e onde veremos a paz, a harmonia, a verdadeira santidade e justiça divina operando no meio do seu povo. O interessante é ver, irmãos, que Ageu, ele traz uma profecia messiânica e traz no período em que o povo precisava ouvir o que Deus tinha para lhes dizer. Glória a Deus. Observe que muitas vezes o Senhor garantiu-lhes que apesar da economia fraca e da falta de riqueza do povo, ele era capaz de prover todas as suas necessidades. Por certo, o remanescente que havia recebido a promessa de contribuições do governo, Esdras capítulo 1, versículo 4, Esdras capítulo 3, versículo 7, Esdras capítulo 6, versículo 4, mas os recursos do governo eram limitados. Deus possuía toda a riqueza, mesmo aquela guardada na casa do tesouro do rei. Deus promete suprir todas as necessidades de acordo com sua riqueza e glória. Entenda, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus, neste dia, ele é o que supre todas as tuas necessidades. Há uma promessa de que a glória desta última casa seria maior do que a da primeira. Deus, hoje, ele não só habita num templo de tijolos, cimento, areia. A Bíblia diz em João 14 e 23, todo aquele que me amar e guardar as minhas palavras, eu e meu Pai viremos a ele e nele faremos morada. Glória a Deus. Hoje o Senhor, a Senhora, é templo e morada do Espírito Santo de Deus, que habita na sua vida, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Que Deus vos abençoe.